Olá, estamos de volta com o debate Rede TV, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV. Agora, um novo confronto direto entre os candidatos à Prefeitura de Osasco. Vejam as regras. Cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Por sorteio, o candidato Délbio Teruel abre esse bloco de confronto. O candidato pode escolher 30 segundos. Bom, eu quero falar de capacidade administrativa. Quero perguntar para o candidato Oswaldo Virgínio, que durante 4 anos do mandato como presidente da Câmara teve todas as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, demonstrando assim a sua incapacidade de dirigir um orçamento de 30 milhões. Queria saber qual o seu projeto para dirigir uma cidade que tem um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões. Obrigado, candidato Délbio. O candidato Oswaldo Virgínio tem 1 minuto e meio. Délbio Teruel mostra mais uma vez o seu despreparo para a candidatura a prefeito de Osasco, não é verdade? Uma que eu não tenho nenhuma conta rejeitada na minha vida. Sou o candidato mais limpo. Nunca sofri nenhum processo do Tribunal de Contas. Sou a pessoa mais limpa da cidade de Osasco, graças a Deus. Todos vocês que nos assistem podem acessar. Entre no site Transparência, entre no TRE, TSE, analise quem é que tem problema na justiça. Eu sou um homem limpo, eu quero ser prefeito para ajudar o pessoal do Rochidale, acabar as enchentes do Rochidale, fazer aquela ponte voltar onde que ela era antes, emendando aí o Rochidale com autonomista. Quero ser o prefeito que vai realmente melhorar a saúde de Osasco. Quero ser o prefeito que vai construir novamente lá o velório da Zona Norte, que o pessoal não pode ficar sem aquele velório. Quero ser o prefeito que vai reformar o velório da Zona Sul, com banheiros decentes e também com um posto médico para que as pessoas passem mal ali, já seja atendido naquele momento. Quero ser o prefeito que vou reformar todos os cemitérios, inclusive do Parque dos Girassóis, que é um descaso já de 20 anos que vem vindo aqui hoje com vocês. Eu quero ser um dos melhores prefeitos, eu sou um prefeito ficha limpa, sou um prefeito que, primeiro prefeito a registrar sua candidatura, graças a Deus, sou de uma família humilde, mas honesto, digno, 4 anos de vereador, 8 anos de vereador, mais votado da história de Osasco, deputado com quase 65 mil votos. É assim que tem que ser, político honrado, homem decente. Obrigado, candidato Oswaldo Virgínio. Agora é a vez do candidato Délbio Teruel fazer a sua réplica em 1 minuto. Mais uma vez eu quero falar ao povo de Osasco, cuidado com as mentiras. Eu tenho aqui um papel timbrado e documento sério do Tribunal de Contas, do gabinete do senhor Robson Marinho, conselheiro do Tribunal de Contas, dizendo aqui que o senhor vai ter que devolver do seu mandato de 2007 3 milhões e 100, do mandato de 2008 mais 2 milhões e 648, totalizando um total de 5 milhões e 800. De um desfalque na Câmara, fora as questões de 427 cargos em comissão de 2009 e em 2010 ainda corre um inquérito civil na Promotoria Estadual de Osasco. Então não dá para mentir, né, gente? Não dá para vir aqui ficar constando historinha com uma condição dessa. Corre o risco de, se ganhar a prefeitura, nem poder assumir. Para a reeleição não pode vir e só vai poder ser candidato em 2025. Então, veja bem a situação do candidato Oswaldo Virgínio, que não consegue administrar 30 milhões, vai querer administrar um orçamento de 1 bilhão e 800. É coisa lamentável, mais uma vez, para a nossa cidade. Obrigado, candidato Délbio Teruel. Agora, o candidato Oswaldo Virgínio tem 1 minuto de tréplica. Pessoal de Osasco deve estar pensando outra coisa, viu, Délbio, de nós dois, porque não é possível. Você tanto pega no meu pé, você tanto me acusa. O Délbio é uma pessoa que não teve a oportunidade de ser prefeito de Osasco. A oportunidade que ele tinha na época lá acabou indo para o lado do Celso Gílio. Celso Gílio, você mesmo soltou um jornal na cidade de Osasco dizendo que o povo do Celso Gílio invadiu o seu escritório político, dizendo uma barbaridade. Depois o senhor se ajuntou com o Celso, perderam a eleição para o PT, o senhor é o inconformado. O povo de Osasco quer ver projeto, quer ver outras coisas. O povo de Osasco quer saber realmente quem é aquele que está ali dando atenção, quer saber quem é aquela pessoa que realmente está do lado nas horas mais difíceis. O povo de Osasco quer saber realmente por que eu fui o vereador mais votado da história de Osasco. É porque eu fui ruim? Eu sou ótimo, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa que dou atenção para todo mundo, graças a Deus. E eu quero ser o prefeito no primeiro turno para mostrar realmente como se governa uma cidade como Osasco. Eu estou preparadíssimo, sou um homem honrado, sou uma pessoa firme, graças a Deus. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Jorge Lapas fazer a pergunta. Lembro, pela regra, não pode perguntar ao candidato Oswaldo Virgínio. Perguntar para o deputado Celso Gílio. Deputado,
O que o senhor acha do projeto Renova Centro? E se for eleito, o senhor dará continuidade à sua implantação? Obrigado, candidato. O candidato Celso Giglio tem 1 minuto e meio para responder. Candidato, eu tenho comigo que, se eu encontrar alguma coisa boa nesta administração, nós vamos continuar. E aquilo que for ruim, se porventura eu encontrar, e aquilo que for ruim, nós vamos afastar, claro, vamos abrir as sindicâncias necessárias e as pessoas responsáveis terão que pagar. Por exemplo, o Renova Centro, veja a calçada da Primitiva Vianco. Se Osasco merece aquele tipo de calçada. Péssima categoria, os comerciantes insatisfeitos, acabamento péssimo, pintando quase que é um cimentado, né? Aquilo, um pedaço de vermelho e outro na cor do cimento, como se Osasco fosse uma cidade vermelha. E Osasco não é uma cidade vermelha, Osasco não tem cor. E a gente observa essa tendência para pintar tudo de vermelho na nossa cidade, como se ela tivesse proprietário. Então, o que for bom, nós vamos continuar. Essa questão da Primitiva, por exemplo, nós vamos ver quem é que vai pagar por isso. Da mesma forma, o calçadão da Antônio Agu, que está lá, muito mal protegendo mal as pessoas e de péssima qualidade, já está trincado, já está rachado. Então, nós vamos ver se a empresa é culpada por isso ou se é a prefeitura. Mas o que for bom, nós vamos continuar, pode ter certeza. Obrigado, candidato Celso Giglio. O candidato Jorge Lapas tem 1 minuto de réplica. Deputado, eu queria explicar para o senhor que o projeto Renova Centro é muito mais do que fazer as calçadas da Primitiva e do Calçadão. Inclusive, vou dizer que as calçadas lá, o modelo é o mesmo da Avenida Paulista, né? Piso acessível, podotátil, com rampas de acessibilidade. É muito importante para os moradores ali, quem frequenta o comércio forte que tem da Antônio Agu e da Primitiva. Mas ele é muito mais do que isso. É toda a reconfiguração viária, ligando a Rua da Estação com a Hilário, uma nova saída para Osasco através do Jaguaré, a demolição dos prédios ali do antigo Nova Grécia, que já começou, é a transferência da Prefeitura ali para o terreno da Ervi, que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores. É todo esse projeto todo, ele não é só calçada. Ele culmina, inclusive, com aquelas passagens subterrâneas que o povo de Osasco sofria tanto por baixo da linha do trem e hoje acabou, passa por dentro de uma estação que nós projetamos. Foi projetado dentro da Prefeitura de Osasco e feito junto com a CPTM. Obrigado, candidato. Agora o candidato Celso Giglio tem 1 minuto de réplica. A estação é obra do governo do Estado, só do governo do Estado. E quero dizer o seguinte, eu citei a Primitiva, porque a Primitiva e o Calçadão apenas como item, né? Os outros também não continuaram, não prosseguiram. A Rua da Estação está em obras aí, sei lá, 5 anos, 6 anos, 8 anos, não sei quanto tempo, não conseguem derrubar as casas ainda que lá estão. Inacabada, né? Inacabada. Então tem muito projeto, tem muita coisa, fala-se muita coisa. Os prédios estão sendo derrubados pela iniciativa privada, né? Na verdade, nós tínhamos até a ideia de que fossem aproveitados aqueles prédios, porque o IPT tinha dado um laudo, mas não conseguiram nem com o governo federal dar uma utilidade para aquilo. Então, existe muito projeto, mas pouca obra, muita falação e não acontece nada. E quando acontece, é de péssima qualidade. Obrigado, candidato Celso Giglio. Agora o candidato Alexandre Castilho faz a pergunta em 30 segundos. Pela regra, candidato, o senhor não pode perguntar nem ao Oswaldo Virgílio, nem ao Celso Giglio. Vou perguntar para o candidato do Emídio, do João Paulo Cunha. Por favor. Nós sabemos, né, que as ONGs, voltando no assunto das ONGs, que são recursos que estão sendo investidos pesadamente, só que o resultado prático não acontece, porque o IDEB, os indicadores da educação, não são atingidos na cidade de Osasco. Como você explica tanto dinheiro indo para a educação e não ter resultado prático em alcançar as metas do IDEB? Não acha que as ONGs estão sendo mal utilizadas? Obrigado, candidato. O candidato Jorge Lapas tem 1 minuto e meio para responder. Alexandre, nós já avançamos muito na educação e você sabe disso, né? Construímos 2 CELs, construímos 18 escolas,
as escolas foram todas reformadas, a educação de Osasco estava numa situação muito difícil. Hoje, todas as reformas de escola contemplam acessibilidade. O professor, que no período anterior, você sabe, ficou 10, 11 anos sem reajuste, nós reajustamos, fizemos plano de carreira, avançou muito. Agora, as ONGs, nós já falamos sobre ONGs aqui, né? Elas são importantes para agilizar, às vezes, o processo de contratação de pessoal em períodos específicos, para capacitar professores. Nós estamos falando do Instituto Paulo Freire, reconhecido mundialmente para poder fazer esse trabalho de capacitação. Então, eu não vejo problema de contratar ONG, desde que seja ONG que tenha capacidade para fazer o trabalho. E Osasco também, é bom que as pessoas saibam, que o deputado estava falando de índices aqui, mas o analfabetismo caiu de 10% para 3%. A taxa de mortalidade infantil, que era 16,2%, agora é 10,9%, que é índice mais importante do que a taxa de mortalidade infantil para uma cidade. Então, nós temos investido na educação, na saúde, e a cidade está melhorando, mas vai melhorar muito mais no nosso governo. Obrigado, candidato. Agora a réplica do Alexandre Castilho. 1 minuto. Não procede, né, essa realidade de que a educação em Osasco melhorou. Porque uma que nós não alcançamos os indicadores do IDEB. O outro ponto é que existe o movimento zero. São os professores que não tiveram reajuste. O próprio servidor como um todo não está contemplado pela atual administração, porque o seu plano de carreira está totalmente ultrapassado. E o cidadão acaba não sendo bem atendido, porque não tem profissionais ali bem apoiados, bem estruturados pela própria administração. Sem falar que na questão das ONGs, nós temos entidades, né, que receberam recursos e até hoje não prestaram contas. A Paradigma recebeu R$406 mil em 2005 e não prestou contas. A ONG Mais Diferença recebeu quase 4 milhões em 2005 e não prestou contas. E já está no 4º convênio sem um acompanhamento adequado da administração e sem fiscalização dos vereadores. O Instituto Paulo Freire recebeu 7 milhões em 2006. E o TCU rejeitou as contas, considerando que não houve licitação. Então, isso não pode acontecer na cidade de Osasco. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Candidato Jorge Lapas tem 1 minuto de tréplica. Alexandre, você sabe que hoje não é possível ficar renovando o contrato se não tiver prestação de conta. A prestação de contas é online. Não tem como você fazer o próximo pagamento se não prestou conta do anterior. Então, isso não é verdade, né? As ONGs têm prestado conta. Toda vez que vai receber, tem que prestar conta do que foi gasto no anterior. E elas têm prestado um bom serviço para a cidade. Eu acredito que agora nós temos que discutir daqui para frente, né? O que a cidade está precisando? Está precisando de mais creches. Nós temos um projeto já aprovado no governo federal para trazer mais 15 creches para a cidade. Eu acho que nós precisamos fazer mais convênios. Nós dobramos o número de crianças nas creches. Era 5.500, hoje são 10 mil. Mas precisa de mais. Não são os 38 mil que foi falado aqui, mas precisa de mais vagas. As mães precisam de colocar as crianças na creche para poder ir trabalhar no seu dia a dia. Então, nós vamos investir e vamos caminhar também para a escola de tempo integral, né? Partindo da experiência que tivemos no Escolinha do Futuro e chegar à escola de tempo integral. Obrigado, candidato Jorge Lapas.